Em um vale no norte da Itália, encontra-se uma barragem abandonada. Esta imensa estrutura branca outrora sustentava as estreitas paredes rochosas ao seu redor. Após a Segunda Guerra Mundial, o norte da Itália experimentou um rápido crescimento industrial e necessitava de uma quantidade substancial de eletricidade. A construção da barragem tornou-se essencial para o avanço industrial. Arquitetonicamente, a barragem era uma obra-prima. No entanto, um problema crítico foi negligenciado, levando a um desastre. Esta é a história do desastre da barragem Vajon. A narrativa se passa na Itália do pós-guerra, um período focado na recuperação econômica e no desenvolvimento industrial. Devido à escassez de carvão para a geração de energia térmica, as empresas de energia começaram a explorar métodos alternativos de geração de eletricidade. Elas construíram usinas hidrelétricas represando lagos em várias regiões montanhosas. Essa eletricidade era essencial para o desenvolvimento industrial do país. Uma empresa privada de energia chamada SADE era a principal fornecedora e distribuidora de eletricidade no nordeste da Itália. A empresa já havia construído inúmeros reservatórios e usinas nos Alpes. Em 1929, a empresa decidiu construir a barragem de Vajon na parte sudeste das Dolomitas. Em 15 de outubro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o projeto da barragem de Vajon foi autorizado para a construção. O projeto da barragem só foi autorizado em 15 de outubro de 1943, após a queda de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. A construção, que durou mais de 30 anos, acompanhou diversos eventos globais importantes. Situada no vale do Monte Tochi, no norte da Itália, dentro da bacia de Vajon, a barragem foi planejada para interceptar o rio Vajon e criar um reservatório natural. A bacia de Vajon contém um rio que serve como afluente das partes inferiores do rio Piave. A água para o reservatório viria dos rios Piave, Mei e Boite. A construção da barragem de Vajon começou no ano seguinte à sua autorização. Inicialmente, foi projetada como uma barragem de dupla curvatura com 202 metros de altura e capacidade para 58 milhões de metros cúbicos de água. Contudo, devido à estrutura geológica do vale, o plano de construção foi alterado. A construção envolveu vários componentes: o corpo da barragem, os vertedouros, as saídas de fundo, os túneis de desvio e as casas de força subterrâneas. O fundo do vale, inicialmente com 10 metros de largura, foi ampliado para 32 metros. Com paredes rochosas subindo quase verticalmente até 300 metros de ambos os lados, a equipe reforçou essas superfícies para evitar deslizamentos de pedras. A maior parte da construção envolveu a colocação de concreto ao longo de colunas de suporte. A barragem possuía 3 eixos de ventilação e várias juntas horizontais no topo. A crista da barragem tinha 16 vertedouros abertos, e no lado oeste foram construídos 3 túneis de vertedouro nos níveis superior, médio e inferior. O projeto revisado aumentou a altura da barragem em quase 60 metros, tornando-a a mais alta do mundo na época. Sua capacidade de armazenamento de água também cresceu significativamente, de 58 milhões para 168 milhões de metros cúbicos. Em 1961, após 4 anos de construção, a barragem de Vajon estava quase concluída e foi finalmente finalizada. Com 262 metros de altura, era uma barragem de arco de dupla curvatura, com curvas horizontais e verticais, capaz de suportar grandes cargas. Naquele período, era a barragem de arco de dupla curvatura mais alta do mundo, elevando-se 261,6 metros acima do fundo do vale, com capacidade entre 150 e 168 milhões de metros cúbicos de água. Após a conclusão, o engenheiro-chefe Semenza participou da cerimônia de inauguração. Ele era altamente respeitado e considerado um dos mais competentes projetistas e construtores de barragens. A barragem de Vajon foi seu último projeto de engenharia antes de se aposentar. Infelizmente, 2 semanas após a inauguração, Semenza faleceu repentinamente de um derrame aos 68 anos. Apesar da conclusão da barragem, persistiam dúvidas sobre sua segurança, em grande parte devido a um incidente anterior no Lago Pontesei, localizado a 20 quilômetros a noroeste. No Lago Pontesei, um reservatório semelhante havia sido construído. Certo dia, um deslizamento de terra em um dos lados do reservatório fez com que quase 3 milhões de metros cúbicos de lama e detritos descessem para o lago.
Em menos de 3 minutos, o nível da água subiu rapidamente, fazendo com que o lago transbordasse a barragem de Pontezei e descesse rio abaixo. Um trabalhador que estava reparando a barragem na época foi engolido por uma súbita onda de água e nunca mais foi encontrado. Dada a semelhança entre a barragem de Pontezei e a recém-construída barragem de Vajon, muitas pessoas, especialmente os moradores de Longarone, uma pequena cidade a 3 quilômetros a oeste da barragem de Vajon, estavam preocupadas com a segurança. A cidade era separada da barragem por 2 rios, o Piave e o Mei, que se cruzavam perpendicularmente com o Vajon. Esses rios corriam próximos um do outro, fluindo de norte a sul, e se encontravam com o Vajon em ângulos retos. A barragem de Vajon foi construída no Vale do Monte Toque, uma área conhecida por sua atividade sísmica e deslizamentos de terra frequentes. Muitos acreditavam que construir uma barragem em um local assim era extremamente arriscado devido aos deslizamentos de terra e fenômenos sísmicos. Os moradores temiam que, se a barragem se rompesse, uma enchente massiva invadiria suas casas. Certo dia, um residente do Vale do Monte Toque percebeu rachaduras e deslocamentos em uma estrada recém-pavimentada ao longo da crista enquanto coletava lenha. Ele relatou isso aos especialistas em geologia, que, após avaliar a situação, informaram as autoridades da barragem. Os especialistas da equipe de gestão da barragem reconheceram que a face leste do Monte Toque era altamente instável e propensa a deslizamentos de terra. No entanto, a administração da barragem insistia que havia estudado minuciosamente o vale e suas condições geológicas. Além disso, argumentavam que a estrutura sinclinal assimétrica da barragem impediria movimentos das encostas. Acreditavam que a montanha era relativamente estável e que a probabilidade de um deslizamento de terra era baixa. Apesar dessas garantias, Longarone ainda construiu muros de contenção e vertedouros como precaução contra possíveis desastres. Às vezes, o que mais tememos acaba acontecendo. Em um dia de outubro de 1963, ao nascer do sol, toda a cidade de Longarone havia desaparecido. Quão grave foi a situação e por que o desastre ocorreu? Vamos voltar no tempo para a noite de 9 de outubro de 1963. Aquela quarta-feira marcava o início do outono na Itália, com as temperaturas gradualmente caindo. A pequena cidade de Longarone, no norte da Itália, situava-se na parte oriental da província de Belluno, aos pés do pitoresco Parque Nacional Dolomiti. Nas semanas anteriores, a região havia enfrentado chuvas intensas contínuas, elevando consideravelmente os níveis de água dos 2 rios a leste da cidade. Naquela noite, a chuva finalmente cessou, e toda a cidade estava envolta em um silêncio sereno, como se estivesse adormecida. Os moradores, após terminarem suas atividades diárias, estavam gradualmente adormecendo. Às 22h30, o Monte Toque, a leste da cidade, de repente sofreu um violento tremor. Logo depois, a encosta norte da montanha começou a rachar, com grandes áreas de árvores caindo e rochas e solo rolando continuamente para o vale. Às 22h39, uma fissura de 2 quilômetros se formou na encosta norte do Monte Toque. Quando 260 milhões de metros cúbicos de solo, rochas e árvores deslizaram montanha abaixo, uma série de estrondos trovejantes ecoou. Em menos de 45 segundos, o nível da água no reservatório subiu abruptamente, ultrapassando o ponto mais alto da barragem em 150 metros. Ela caiu no reservatório da barragem Vajon, produzindo uma onda enorme de pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de água. Para os moradores da cidade rio abaixo, parecia que uma onda colossal, com mais de 250 metros de altura, estava se chocando contra eles. Para se ter uma ideia, uma onda de tsunami geralmente tem apenas algumas dezenas de metros de altura. Quando o deslizamento de terra ocorreu, o fornecimento de energia de Longarone falhou, mergulhando toda a cidade na escuridão. Entre os moradores, havia uma menina de 12 anos chamada Micaela. Despertada pelo som estrondoso vindo da montanha, ela tentou instintivamente acender o abajur ao lado da cama, mas ele não funcionou. Dominada pelo medo, saiu da cama e tateou no escuro, tentando alcançar o quarto dos pais, mas tudo estava completamente escuro. O deslizamento de terra, com um volume quase 2 vezes maior que o do reservatório, havia desencadeado uma inundação feroz. As águas da enchente, misturadas com pedras, lama e árvores,
Romperam os rios Piave e Mei e a última muralha de contenção da cidade, avançando implacavelmente em direção a Longarone, a 3 quilômetros de distância. As casas de Longarone foram quase todas destruídas. A cena era caótica. Micaela, que havia acabado de acordar, não teve tempo de encontrar seus pais antes de ser arrastada pelas águas furiosas junto com sua casa. Felizmente, as vigas que desabavam não a atingiram. Micaela lutava desesperadamente nas águas escuras, tentando se manter à tona, mas a correnteza era muito forte. Ela só conseguia se deixar levar pela força da água. Por sorte, Micaela conseguiu agarrar um pedaço de madeira flutuante, embora isso mal mantivesse seus ombros acima da água. A situação era crítica. Em meio às águas turbulentas, ela podia ouvir gritos de angústia e pedidos de ajuda. Aterrorizada, ela continuava a chamar: "Mami, me salva!" Nesse momento, uma figura borrada apareceu em sua visão. Não era sua família, mas sim outro morador da cidade que havia sido levado pela correnteza até perto dela. Ao ouvir os gritos de socorro de Micaela, o homem decidiu ajudá-la. A essa altura, Micaela estava exausta e quase desistindo. Quando estava prestes a afundar, o homem a agarrou e a puxou para fora da água, nadando em direção a um pedaço de destroço flutuante. Com o tempo, 850 socorristas de 46 regiões diferentes chegaram ao local para participar das operações de resgate. Entre eles, havia 8 mergulhadores que arriscaram suas vidas mergulhando na água para localizar barris contendo produtos químicos tóxicos armazenados na oficina da usina. Eles conseguiram encontrar 61 barris, evitando um desastre maior. Os socorristas que cavavam nos escombros em Longarone conseguiram resgatar 73 sobreviventes. Na lama e nos destroços, encontraram mais de 1.000 corpos, enquanto outros nunca foram localizados. A súbita elevação do nível da água deixou-os sem tempo para reagir, resultando em um imenso desastre. 20 engenheiros no centro de controle no lado esquerdo da barragem e 40 funcionários no prédio de escritórios perto do contraforte direito perderam a vida. As investigações revelaram que, antes que a água da enchente transbordasse sobre a barragem, uma onda causada pelo deslizamento de terra passou sobre o topo da barragem, destruindo vilarejos próximos. As águas da enchente transbordaram, correndo rio abaixo e transformando Longarone em um deserto submerso. A destruição continuou ao sul, afetando outras vilas em diferentes graus. 7 meses após o desastre, formou-se um comitê parlamentar de investigação para determinar a causa do incidente. Discussões públicas também surgiram. Alguns acreditavam que a administração da barragem e os órgãos governamentais eram responsáveis. Argumentava-se que a construção do reservatório e da barragem alterou a estrutura geológica do Monte Toque, provocando tremores e deslizamentos de terra. A administração da barragem ignorou os riscos e continuou enchendo o reservatório, mantendo o nível da água elevado. Apesar de múltiplos avisos antes do desastre, as autoridades fecharam os olhos para os perigos. Alguns acreditavam que a administração da barragem não tinha culpa, alegando que a estabilidade da estrutura nunca foi comprometida. Mesmo sob o impacto severo das águas da enchente, a barragem permaneceu intacta, com apenas uma seção de 1 metro de altura da alvenaria no topo sendo levada pela água. Outros argumentavam que o desastre foi uma catástrofe natural. 3 anos antes do incidente, pequenos tremores foram registrados ao norte do Monte Toque, e a mídia destacou os riscos de deslizamentos de terra. À medida que a notícia se espalhava, o pânico tomou conta dos moradores próximos, levando alguns a apresentar queixas às autoridades, mas sem sucesso. 3 anos antes do desastre, no outono, um deslizamento menor havia deslocado cerca de 800.000 metros cúbicos de terra da montanha para o reservatório. Embora esse incidente não tenha causado grandes consequências, ele evidenciou claramente o perigo potencial. Diante disso, a administração da barragem planejou construir um novo canal de drenagem no Vale de Monte Toque para aumentar a capacidade do reservatório de lidar com emergências, garantindo que a água pudesse ser liberada sob controle. O engenheiro-chefe do escritório de engenharia da barragem de Vajon, Pancini, mudou-se para Longarone com sua família no início da construção da barragem. Como engenheiro responsável no local, ele supervisionava o projeto. Pancini estava ciente de todos os deslizamentos de terra que ocorreram no Monte Toque e reconhecia os riscos potenciais. Ele elaborou um relatório de melhorias e o entregou ao engenheiro-chefe,
alertando sobre o impacto significativo que um deslizamento poderia ter. Após um pequeno deslizamento de terra, a administração da barragem começou a planejar medidas de contenção. Foi construído um modelo hidráulico para observar como o reservatório e a barragem reagiriam a um deslizamento de terra. Financiado pela administração da barragem e supervisionado pelos professores Getty e Massuolo da Universidade de Pádua, especialistas em hidráulica, o modelo foi construído em uma escala de 1:200. Os experimentos foram realizados em 2 grupos, utilizando diferentes materiais para simular os deslizamentos de terra. A conclusão final indicou que um deslizamento de terra não afetaria a barragem em si. O impacto nas áreas adjacentes dependeria do nível da água e da velocidade do deslizamento. Desde que o nível da água no reservatório fosse mantido abaixo de um certo limite, o impacto nas áreas adjacentes seria insignificante. 1 ano e meio após a conclusão da barragem, o nível da água no reservatório estava a apenas 25 metros abaixo de sua capacidade máxima. Apesar de 5 terremotos de magnitude 5 terem ocorrido no Vale do Monte Toc, a administração da barragem optou por ignorar esses eventos. 1 ano antes do desastre, os engenheiros da SAD relataram os resultados de experimentos sobre os efeitos de novos deslizamentos de terra do Monte Toc no reservatório. Os experimentos mostraram que, se o nível da água estivesse a 20 metros ou menos do topo da barragem, uma onda gerada por um deslizamento de terra poderia transbordar a barragem. Os engenheiros sugeriram aumentar a altura original da barragem em mais 61 metros, mas essa proposta não foi aceita. 7 meses antes do desastre, a estrutura geológica ao redor da barragem de Vajon e do reservatório começou a mostrar sinais de instabilidade, com fissuras causadas por movimentos tectônicos aumentando 3,5 centímetros por dia. Com o avanço do verão, chuvas intensas mantiveram o nível da água do reservatório elevado, e tremores frequentes foram registrados. 24 dias antes do desastre, houve um deslizamento de terra na encosta norte do Monte Toc, distorcendo severamente as estradas ao longo da margem. O recém-nomeado engenheiro-chefe, Biadene, aconselhou a administração da barragem a esvaziar o reservatório, mas permitiram apenas uma ligeira redução nos níveis de água. Uma semana antes do desastre, ocorreu outro deslizamento em um dos lados do Monte Toc. Em poucos dias, os moradores das vilas próximas foram evacuados para áreas mais altas. No dia do desastre, a atividade sísmica ao redor da barragem de Vajon era intensa. Os engenheiros que monitoravam as condições geológicas observaram grandes áreas de árvores caindo e rochas rolando continuamente para o reservatório. Eles perceberam que um deslizamento de terra em grande escala era iminente e relataram isso, mas a administração da barragem subestimou a gravidade da situação. Após o desastre, a administração da barragem e alguns funcionários do governo atribuíram a causa a uma calamidade natural inevitável. O jornal italiano L'Unità condenou as ações irresponsáveis da administração. Na época, o primeiro-ministro Leone exigiu uma investigação minuciosa sobre as causas do desastre e prometeu buscar justiça para as vítimas. No entanto, poucos meses após o término de seu mandato, Leone ironicamente se tornou o principal advogado da equipe jurídica da administração da barragem. Sob sua liderança, a compensação para os sobreviventes foi drasticamente reduzida, e pelo menos 600 pessoas que sofreram perdas no desastre não receberam qualquer indenização. 4 anos após o desastre, foi publicado um novo relatório de investigação. Especialistas em engenharia hidráulica de todo o país concluíram que a administração da barragem tinha uma responsabilidade inegável e que o desastre poderia ter sido evitado. No ano seguinte, o caso foi a julgamento no Tribunal de L'Aquila, onde 11 réus foram acusados de homicídio culposo e outros crimes. Após 1 ano de processos, o tribunal emitiu seu veredicto. 3 indivíduos, incluindo o engenheiro-chefe Biadene, foram considerados culpados e condenados a 6 anos de prisão cada. Após um recurso, a Suprema Corte de Cassação deu seu veredicto final. Biadene foi condenado a 5 anos, e o engenheiro Sensidoni recebeu uma pena de 3 anos e 8 meses. Os demais réus foram absolvidos ou perdoados. Notavelmente, 3 dos 11 réus faleceram antes do veredicto, incluindo o ex-diretor do escritório de engenharia da barragem de Vajon, Pancini, que, consumido pela culpa e pelo remorso, tirou a própria vida aos 54 anos. Apesar de seus avisos anteriores sobre a segurança da barragem, ele não conseguiu prevenir o desastre. Naquela noite trágica,
Ele perdeu sua família, amigos e colegas. Para honrar sua memória, uma placa de mármore com seu nome foi colocada na parede de rocha ao longo do caminho até o topo da barragem. Em Longarone, 487 crianças perderam a vida e apenas 30 sobreviveram. Entre os sobreviventes estava Micaela Coletti, uma menina de 12 anos que milagrosamente escapou da tragédia, embora tenha perdido toda a sua família. Sempre que pensa naquela noite, Micaela sente uma profunda tristeza. No entanto, com o tempo, conseguiu superar o trauma e reconstruir sua vida. Após o desastre, Longarone e as vilas vizinhas começaram a se reerguer. O governo aproveitou a oportunidade para impulsionar significativamente o desenvolvimento no nordeste da Itália. Os sobreviventes receberam subsídios públicos, 10 anos de isenção de impostos e empréstimos empresariais para ajudar na reconstrução de suas vidas. Hoje, 60 anos após o evento catastrófico, a barragem deixou de funcionar como geradora de energia e foi abandonada. O reservatório há muito tempo foi preenchido com rochas da montanha. A barragem de Vajon agora se ergue como um solene lembrete da importância de medidas rigorosas de segurança e do respeito ao poder da natureza. Serve como um aviso às futuras gerações sobre as possíveis consequências do confronto entre a engenharia humana e as forças naturais. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado.